Yuji Itadori e Mahito são dois personagens que mostram dois lados de uma única moeda. Um xamã prodigioso que cresce de forma avassaladora em busca de salvar todos que ele ama, e do outro lado, uma maldição prodigiosa que busca ajudar seus outros amigos espíritos amaldiçoados a alcançarem seus objetivos. Mahito e Itadori dividem esses dois lados da mesma moeda, de forma que cada um mostre a realidade do mundo através de sua visão. Quando a história se foca em Yuji Itadori, vemos lá dos feiticeiros Jujutsu a luta contra as maldições e a busca pelo equilíbrio e a paz do mundo com a segurança dos não-xamãs. Como diria o próprio Suguru Geto, a filosofia por trás do comportamento dos feiticeiros é o mais forte agir para proteger o mais fraco. Porém, quando a história se volta para Mahito, passamos a ver as maldições de uma forma diferente da que estamos acostumados. Antes de ele, Hanami, Dagon e Jogo surgirem na história, as maldições são mostradas como verdadeiras predadoras de humanos, inimigas dos xamãs, e seres que agiam muito pelo instinto de caça, quase nunca pensando em como fariam algo. Poucos eram minimamente comunicativas. Porém, o grupo de Mahito é composto apenas por classes especiais, e das 4 maldições, 3 delas tinham a comunicação perfeita. A única exceção era Dagon, que ainda assim era apenas uma criança. Mahito acabou sendo adotado como líder do grupo, por sua ótima postura em lidar bem com problemas, e também por saber lidar com cada membro do grupo de forma quase perfeita, inclusive com Jogo, que era o mais explosivo das maldições. Mahito era como um líder natural das maldições. Quando vamos para Shibuya e Mahito e Itadori ficam frente a frente um com o outro, Mahito diz para o xamã que ele é Itadori e Itadori é ele, deixando muito mais fortes esse paradoxo entre os dois, que é criado há bastante tempo na obra. E tudo isso é refletido em uma troca de golpes mútua entre eles, onde, em teoria, o verdadeiro lado vencedor acabaria se mostrando seria o lado das maldições através de Mahito, ou o lado xamãs através de Itadori. Porém, como eu disse antes, a história deles é muito mais longa que isso. Podemos começar ela pelo ponto em que Mahito conhece Junpei, um garoto que sofria bullying e de certo modo era melancólico com o mundo ao seu redor. Junpei se torna um, entre aspas, coleguinha para Mahito, apesar de ser 100% descartável. Em suas primeiras aparições, Mahito tem o costume de transfigurar corpos humanos e fazer testes de suas habilidades em várias pessoas que ele vê pelos locais, como se quisesse entender melhor os limites entre o corpo e a alma, também querendo entender até onde um ser humano poderia ir junto ao seu corpo, ou o ponto em que a alma e o corpo se separam. Em uma dessas andadas de Mahito por aí criando humanos transfigurados, o primeiro trauma de Itadori é criado. No capítulo 20, Nanami e Itadori estavam lutando com humanos transfigurados feitos por Mahito. Porém, eles não sabiam que eram e tratavam-se de humanos transfigurados. Para ele eram como maldições, já que a aparência não enganava e os traços de energia eram congruentes. Então, tanto Nanami como Itadori tiraram vidas humanas. Eles tinham matado pessoas. Itadori, depois de ter-os matado e descobrir a verdade, descobrir que eram humanos, ficou pensativo. Sua mente ficou fechada. E ele passa a não prestar mais atenção aos seus arredores, como se acabasse se fechando. E Nanami tenta tirar essa culpa dele, jogando a culpa em Mahito. O próprio Nanami percebe que Itadori conseguia sentir raiva pelas outras pessoas, como se tomasse a dor de terceiros. Ele sentia a perda de alguém, mesmo que não tivesse relação com essa pessoa. Então, de todas as formas, Nanami tentou cuidar de Itadori e afastar essa culpa dele. Mas mesmo assim, Yuji adotou essa dor para toda a sua vida. É algo que ele passou a carregar consigo, a responsabilidade sobre aquelas mortes. Em sequência, pulamos lá para o capítulo 27 e vemos o desespero de Itadori para tirar Junpei da escuridão. O garoto havia caído com a manipulação de Mahito. Também é a primeira vez que Yuji e Mahito ficam frente a frente, e a maldição mata Junpei da forma mais macabra, sinistra e trágica possível. Sem Itadori não poder fazer nada, sem ele ter força, sem ele ter reação. Ele ainda era fraco demais. Junpei? Junpei! Eu vou te arrumar. Sukuna! Sukuna! Eu faço qualquer coisa que você quiser. Então faça como você fez com meu coração. Por favor, cure o Junpei!
Sukuna recusa. Itadori ofereceu sua vida, tudo que ele tinha, qualquer coisa em troca da vida de seu amigo, em troca de Junpei não ser morto ali. Porém, tudo que conseguiu foi as risadas de Sukuna e Mahito. Os dois riam juntos contra ele, uma humilhação completa. E isso dá origem a um dos quadros mais marcantes do mangá de Jujutsu, com Itadori segurando Junpei em choque, enquanto de fundo vemos Sukuna e Mahito se rachando de rir, o humilhando e mostrando o quão fraco ele era realmente. Isso foi um choque de realidade. Ah, é verdade, eu me esqueci. Não importa o que, eles são maldições. Itadori, nesse momento, promete eliminar Mahito, promete matá-lo, promete exterminá-lo. Ele só quer se livrar da maldição, nem que seja socando ele infinitamente. E mesmo assim, essa promessa não pôde ser cumprida. Apesar de salvar o Nanami e, entre aspas, ganhar essa primeira batalha contra o Mahito, Itadori não o eliminou e Mahito fugiu da situação pelo subterrâneo. Na queda, depois da fuga de Mahito, as únicas coisas que Itadori conseguia pensar eram: se mexe o corpo, a gente precisa matar aquele merda, eu vou espancar ele até não sobrar nada. O ódio de Itadori em relação a Mahito nasceu aqui. Enquanto no subterrâneo, Mahito pensava um pouquinho mais e dizia o seguinte: cara, sério, eu realmente queria matar o Itadori. Ah, cara, que tentação dos infernos. Bem, que se dane, diferente do corpo, eu posso matar a alma dele quantas vezes eu quiser. Como eu devo matá-lo na próxima vez? Diferente de Itadori que criou o ódio, Mahito amou Yuji. O fato de ser seu brinquedo perfeito e o seu inimigo natural, já que com o Sukuna em seu corpo, ele não poderia usar a transmutação ociosa e nem o seu domínio. Para Mahito, agora era pensar em formas de, entre aspas, quebrar o Itadori, sem precisar matar o seu corpo. Era a pura diversão de um espírito amaldiçoado que nasceu do ódio humano uns pelos outros. Toda a situação gerou em Itadori diversos traumas. Ele sentiu o peso das mortes que ele mesmo causou, os humanos que ele matou, se questionando o que seria morrer direito. E esses questionamentos todos geraram para Itadori o melhor discurso que ele poderia ouvir de alguém. Um discurso de Nanami para Itadori. E um discurso que finalmente fez Nanami reconhecer ele como um feiticeiro Jujutsu. Nem eu sei te responder isso. Mesmo assumindo que morrer direito signifique que pessoas boas morrem tranquilamente e pessoas ruins têm uma morte horrenda, na realidade, a maioria das pessoas não pertence somente a um dos lados. A morte é o destino final de quem vive, mas ninguém nunca morrerá como o outro morreu. Guiar todas essas almas é um caminho repleto de miséria. Eu, pessoalmente, não recomendaria. Mesmo assim, assumo que você ainda planeja seguir esse caminho. Tudo que eu te peço é que tenha moderação. Seria problemático se você morresse. Assim como eu teria morrido hoje se não fosse por você, muitos outros ainda precisarão da sua ajuda. Isso porque você, Yuji Itadori, já é um xamã. Depois de tudo isso, a próxima parada de Yuji Itadori contra Mahito vai lá para Shibuya, onde já descendo as escadas do metrô, Itadori tinha só um objetivo: achar a maldição da cara retalhada, achar Mahito. Tanto que ele questiona a maldição gafanhoto, onde estava o cara retalhada. E a maldição revela o nome dele para Yuji, que guardou esse nome somente. Tanto que a primeira coisa que ele grita para a maldição, quando vê ela causando mais um trauma. Já Mahito, lá embaixo no metrô, queria também se encontrar com Itadori. Era como se os dois estivessem predestinados a enfrentar um ao outro naquele local. Mahito andava pelas estações, se questionando se Itadori estaria por ali. Mas isso aí aconteceu da maneira mais trágica possível. Quando o Satoru Gojo é selado no capítulo 92, Mahito diz já ter visto os dois lados, de Sukuna e de Gojo, dizendo que com o selamento do xamã, agora o mundo estaria em equilíbrio, ou seja, as maldições teriam chances reais de ganhar os feiticeiros, até mesmo sem o Sukuna. O rei das maldições seria apenas um trunfo de vitória garantida, mas eles também poderiam fazer mais antes mesmo de liberá-lo. Por isso Mahito queria mesmo matar Itadori. Vamos matar Itadori, vai dar tudo certo. Mesmo que Sukuna não esteja aqui, nós vamos vencer. E o verdadeiro inferno de Itadori começa lá no capítulo 120, quando Mahito, na frente do xamã, mata Nanami, causando o primeiro trauma, a primeira quebra de alma de Itadori ali naquele momento.
A primeira vez que Mahito quebra a alma de Itadori em Shibuya, coisa que passa a acontecer várias vezes a partir daqui. Itadori se mostrou destabilizado, lutando sem foco, tentando o seu melhor, mas com uma adrenalina e raiva tão grandes, ao ponto de não conseguir ser tão efetivo contra a maldição, que se aproveitava de suas brechas, batendo muito em Yuji. Até que um segundo acontecimento destrói. Mahito atrai Nobara até o metrô sem que ela percebesse, usando um clone que não podia matá-la. Depois de atraí-la, deixá-la ali, bem perto de Yuji, ele troca de lugar com seu clone e na frente do Itadori ele tira a vida de Nobara, traumatizando de vez o menino, que havia sentido a energia de seu amigo um pouquinho antes, sentido alívio, sentido mais viva por Nobara estar lutando, mas agora ela estava morta. Com a morte de Nobara, toda a esperança se foi. Itadori quebrou completamente. O meu talento é tão excepcional. Sim, eu sou uma maldição de verdade. Aposto que você pensou que ia fazer um controle de pragas, uma exterminação a fantasmas, tipo aquelas histórias de faz de conta. Você veio para Shibuya com a determinação tão meia boca, não foi? Que inocente, seu moleque estúpido. Isso é guerra. Não é uma batalha para corrigir o que está errado, mas uma batalha de verdades. Você e a sua justiça frágil. Você sou eu, Yuji Itadori. Eu mato sem pensar duas vezes. Do mesmo jeitinho que você salva as pessoas sem pensar duas vezes. Os instintos de uma maldição contra a tal da dignidade obtida pela razão humana. É uma batalha para determinar quem vai continuar de pé em 100 anos. Como você pensou que iria me derrotar quando nem isso você entende? Me conta, Yuji Itadori. Você já parou para contar quantas maldições você matou? Não, né? Nem eu. Como se eu importasse com quantas pessoas eu matei. Itadori fica quebrado ao ponto de pedir que a Oitodo deixasse Mahito matar. Só voltando a si, quando se lembra o que Nobara e Nanami deixaram para trás, seus legados, e a honra que Itadori deveria dar às suas mortes, para que eles não tivessem morrido em vão. No final desse confronto todo de Mahito e Itadori, as coisas mudaram totalmente. O herói abriu mão do seu protagonismo, de suas virtudes, crenças e espírito. Abriu mão do seu pensamento de herói, de acreditar que salvaria todos, e passou a se aceitar como um espelho de Mahito. A partir dessa citação, de Yuji aceitar que ele era igual a Mahito, o mesmo modo que Mahito matava humanos sem pensar e vivia para isso, Yuji resolveu fazer com as maldições. Ele queria ser agora o predador de maldições. Finalizando todos esses traumas, se aceitando como engrenagem e mandando o seguinte discurso: você está certo, Mahito, eu sou você. Eu queria te rejeitar, convenci a mim mesmo que você estava errado. Mas isso não importa agora, eu vou matar você. Mesmo que você volte como outra maldição, eu matarei. Mesmo que mude seu nome, mude sua aparência, eu irei te matar de novo. Não precisa de nenhuma razão ou motivo. Talvez depois de 100 anos da minha morte, a razão por trás de minhas ações fique clara. No grande esquema das coisas, eu talvez não passe de uma mera engrenagem, mas eu vou continuar matando maldições até quando eu puder. E esse é o meu papel nisso tudo.